Bob, obrigado pelas tuas provocações aqui. Bom, quem tiver pergunta, só mandar para a gente. Mas eu queria começar pegando em cima das tuas provocações, fiquei pensando o seguinte: se não somos disruptivos, se não somos inovadores, temos outras características, isso significa também que talvez as nossas oportunidades estejam em outros segmentos, quer dizer, pensando um pouco, ficas pensando em Silicon Valley, ficas pensando muito em tecnologia e tudo isso. Pode ser também que nessa onda a gente está buscando oportunidades em lugares, não lugares errados, mas em segmentos onde a gente não é forte e não percebendo os nossos? Sim, eu acho que sim. A resposta eu acho que sim, parcialmente sim. Eu acho que nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Floripa, que são os grandes centros de empreendedorismo, sim, a gente está muito emulando a solução tecnológica, o Facebook, a Amazon, o drone, etc. Quando eu viajo o Brasil, eu vejo outro cara, que ele não sabe o que é disruptive, e também who cares, né? E tem um outro Brasil empreendendo que sempre me surpreende, por isso que parte da resposta é não. Tem caras que não sabem de nada disso, não sabem onde fica o Silicon Valley, e estão resolvendo problemas locais, e tem empresas enormes de bi, de 2 bi, de 5 bi, 100 milhões, etc., que estão muito abaixo do radar dos grandes centros. Então, é uma coisa bizarra, porque a gente tem essa situação de um monte de gente num único sonho de ser o Mark Zuckerberg, o próximo Mark Zuckerberg, onde eu concordo com você que me parece bastante improvável disso acontecer. A gente tem uma coisa que a gente fala português, e essa língua não é falada em muitos lugares do mundo. Então, isso também é um problema para muitas coisas que a gente faz. E a gente, às vezes, está deixando de ver, sim, principalmente nos grandes centros, resolvedores de problemas muito mais efetivos. Acho que doutor Consulta, encontrei o Tomás ali nos bastidores atrás. Ele é um exemplo típico de um cara de grande centro que está vendo um problema aqui, claro, do grande centro, e que usa tecnologia, mas não é tecnológico, no sentido plataforma, TI, bababá, exponential, mas está resolvendo um puta de um problema que está abandonado pelos governos, e está super bem sucedido, e esteve aqui palestrando para vocês. Aqui tem um exemplo. Então, mas eu acho que tem uma concentração, sim, grande de gente tentando emular uma coisa que não vai rolar. Então. E te vendo, o que você tem conversado, do que você tem observado também, te parece que tem setores aí que meio estão abandonados ou mal cuidados, que a gente deveria olhar melhor? Te vem alguma coisa à cabeça? Cara, eu acho que quando você pensa num leque de problemas de estruturais, de infraestrutura e etc., etc., eu acho que tem oportunidade para tudo que é lado, né, de simplificar, de melhorar, de tudo. Né? Uma dessas empresas que é tocada por um... Ele nasceu no Brasil, mas foi educado em Nova York, que é a Mandae, que eu estava me referindo, que eu encontrei semana passada num evento, faz isso. Né? Então, acho que esse é um universo muito grande. E eu acho que... eu não diria que não está sendo olhado, eu acho que está sendo olhado, mas acho que a oportunidade continua imensa é a educação. Certo? Porque eu acho que ela cumpre um negócio que é a possibilidade de um grande negócio e um grande bem para o país. Né? Então, eu acho que a necessidade está latente, a gente tem um momento de vencimento de padrões, revolução industrial estabelecidos, etc., a gente tem uma carência de governo, então, hoje você pega pesquisas que mostram por que as pessoas querem ter um celular, ou por que um pai quer um filho com celular, uma das principais respostas é porque ele acha que esse celular é educação. E é mesmo, mas eu acho que tem muita coisa para ser feita ali. Eu acho que eu acho que não esteja sendo olhado, mas eu acho que está sendo olhado, mas tem muito mais para fazer ali. Em educação, você estava comentando o caso da Terra, que você é investidor e está falando aí de pular uma etapa e ir direto para um bootcamp digital, alguma coisa assim. O que você está vendo aí que vocês talvez pulem uma etapa? Eu acho que na Terra a gente está fazendo duas coisas e estamos fazendo em etapas. Né? A gente está... existe um gap de qualificação de pessoas, né? Um skill gap no mundo digital. E não dá mais tempo de você pegar um ciclo
de treinar professores que vão para a faculdade, que dão a aula, que o aluno se forme e aí ele volta a trabalhar. Isso aí tem que encurtar. Então, a primeira coisa que nós estamos fazendo, esse formato de bootcamps, nós estamos fazendo processos que durariam 4 anos em 3 meses. Intensivésimo, learn by doing, né? Aprender fazendo, casos reais, e aprender aquele conjunto de disciplinas para o momento. E sair trabalhando ou sendo promovido no mês seguinte. E isso é fato. Eu estava hoje de manhã num planejamento lá do Terra, a gente está vendo isso. A segunda coisa, a gente quer escalar isso por processos híbridos. E essa é uma coisa também interessante, né? Que o empreendedor disruptor, ele tem que ser o cara que quebra tudo, certo? Então, o cara que vai fazer de um jeito que nunca foi feito aquilo, e aí ele é o disruptor do segmento. Mas essa não é a nossa principal característica no Brasil. Agora, o empreendedor, que é o que agrega valor, ele pode dar saltos que não são de destruição do resto, mas que são de mudança muito radical e de criação de grandes negócios. No caso do Terra, no caso da educação, a gente entende que um processo híbrido vai permitir isso. Você não mata o físico, você não... eu vou acabar com a educação física. Não. Você vai misturar a coisa toda de um jeito interessante, bem Brasil, bem Dream Team do passinho, certo? Que você pega o melhor dos dois, que você valoriza o encontro físico das pessoas em formatos específicos, você tira a parte chata desse troço e joga isso para o online, e pode fazer isso nacionalmente com uma escala maior. Então, e eu acho que são essa, Doutor Consulta e tantos outros exemplos que a gente vê por aí, são soluções que eu chamo de criativas, que são soluções diferentes, inovadoras. Teoricamente, o problema da educação era um problema do governo, certo? Tipo, mas ele falou, cara, isso é uma oportunidade enorme. Fez um formatinho, um jeitinho novo, que permite inovar muito, muito fortemente. Estava numa conversa ontem, eu não posso revelar, mas de gente que está vendo a capacidade de dados reduzir o preço de um produto em torno de 30%. Ou seja, se o usuário e se a rede colaborarem com dados, toparem botar algumas informações numa plataforma X, dá para baixar 30% o preço do produto. Eu não posso falar, assinei 1000 NDAs, mas não sei se dá para entender exatamente o que eu estou dizendo, mas essa é uma outra solução que é uma coisa super inovadora, que vai acabar, vai criar uma nova categoria de produto? Não. É uma evolução de um produto que existe, só que vai ficar 30% mais barato. Pô, 30% no momento do Brasil é muita diferença, certo? 1/3 do preço a menos. Então, desde que as pessoas colaborem, desde que o ecossistema que participa daquela indústria colabore. Eu sei que está meio estranho, mas aqui eu assinei um monte de documento, eu não posso falar sobre isso. Sim, mas no fundo é você juntar informação com informação de todo mundo, você vai coordenando isso, e obviamente quem tem produto, de alguma forma, vai ter que mexer nesse custo, ou você vai forçar a ter uma redução de custo. O Caio, eu te pergunto o seguinte, como usar o easygoing a nosso favor? Você consegue dar algum exemplo? Eu acho que vamos pensar num exemplo. Eu acho que, conceitualmente, são 2 processos. A gente entender o que ele significa, aceitar que a gente é assim, e entender que isso não é uma malandragem, isso é uma característica, certo? A gente tem uma coisa boa, que a gente está vendo que a malandragem toda está indo para Curitiba. Então, muita gente fala, essa não é uma boa ideia, resolver o empreendedorismo por aí, certo? Então, isso é ótimo. Eu acho que, independente de quem fique ou saia de lá, isso está botando na cabeça da gente, empreendedor, uma sensação de que, e tudo é custo-oportunidade, certo? Então, esse custo-oportunidade está começando a ficar alto, o cara fala, não está valendo a pena. Não está valendo a pena. Isso baixa muito a taxa desse negócio. Então, eu acho que o easygoing não é isso. O easygoing é ser um pouco mais tranquilo com a vida. Eu acho que tem 2 maneiras de aproveitar isso, que é aceitar e se compensar nas outras coisas, certo? Se você for easygoing com fluxo de caixa, vai quebrar. Então, tem que compensar com as outras coisas. Exemplo, não sei se eu preciso pensar um pouquinho, não está me ocorrendo, mas se me ocorrer, eu falo daqui a pouco. Tá. E a gente está falando, e aí um pouco dentro
do tema que você está tocando. Dos empreendedores que você tem conversado, e de novo aqui a gente tem gente pensando em fazer negócios ou querendo ter um novo negócio, como é que na cabeça de um empreendedor ele vê ou ele começa a trabalhar as oportunidades? Ou, como é que essa oportunidade começa a virar uma realidade para um empreendedor e, obviamente, ele dá o passo seguinte, que é empreender e fazer um negócio funcionar? Pois é, esse é outro negócio interessante, né, que tem muitos estudos, inclusive lá de fora, que mostram que uma enorme parte dos empreendedores que deram certo resolveram um problema super simples e, muitas vezes, deles. Coisas que eles detectaram, coisas que não funcionavam bem, e eles vão lá e resolvem um problema super simples. Como, muitas vezes, dessa literatura vem junto uma metodologia e uma sofisticação e design thinking e não sei o quê, às vezes isso, obviamente tem um pós-explicação, né? Tipo, o cara teve uma ideia quando ele estava precisando resolver algum tipo de problema, 10 anos depois que ele fez um IPO, todo mundo volta a explicação fica muito mais linda, como é que ele pensou tudo aquilo, e etc, etc. É natural. Então, e muitas vezes a explicação vem junto. Então, eu te diria que no Brasil, especificamente, quanto mais você conseguir enxergar problemas simples e reais que você pode resolver com a tua empresa, maior a chance de sucesso. Menos preocupado com qual é o método, como é que você faz isso, porque, no final das contas, uma grande parte desse método todo, etc., etc., ele está só naquele entorno da turma que não empreendeu ainda. Né? Então, dos eventos, dos encontros, dos weekends e não sei o quê, que eu não sou nada contra tudo isso, mas é um grande entorno ali. E aí, quando você vê o cara que é o Flávio, o Tomás, não sei o quê, o Leandro, meu sócio, enfim, em qualquer grande escala ou pequena escala, você percebe que o cara falou assim, cara, o Leandro falou, eu não consigo contratar gente digital quando ele trabalhava na Endeavor. Uhum. Ele não consigo. Aí ele começou a ler e falou, cara, tem um gap monstruoso. Ele falou, cara, como é que a gente faz isso? Tem um troço que chama Bootcamp, que é focado em código, programação, lá fora. Ele fez uma adaptação, certo? Falou, Bootcamp de código, mas eu não quero ensinar código. Mas e o resto? UX, Project Management, Data Sciences. Está sendo ensinado em formato de Bootcamp? Não. Esse é um conjunto de adaptações, de coisas criativas, né, que fala, pô, o cara usou essa característica, esse jeito, esse formato, etc., para fazer uma oportunidade aqui. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso, dessas 5 características, a gente pode pensar mais, mas a partir do momento que você não olha elas com preconceito, o que elas significam de bom ou de ruim, e olham simplesmente como fatos, você começa a trabalhar com elas a teu favor. Entendeu? Claro, porque fica muito mais fácil você trabalhar com isso. Bob, nosso tempo está estourado. Agradeço muitíssimo a tua participação aqui, trazer essas provocações para a gente e continua aqui conosco. Muito obrigado, prazer em revê-lo. Obrigado, igualmente. Obrigado, gente.